Shalom, shalom amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série, O Caminho do Justo entre as Nações. O caminho de Ben Noach, o caminho que o não-judeu deve assim estar trilhando para estar de acordo com as profecias e de acordo com a vontade de Kadosh Baruch Hu, servindo da melhor forma ao Criador do Universo, ombro a ombro com o povo de Israel, ok? Vamos aqui então dar continuidade ao nosso estudo de onde paramos, ok? O tópico 10, a partir do tópico 10, no qual paramos, vamos observar mais leis baseadas nos ensinamentos dos sábios de Israel, baseado na raiz no qual os legisladores de Israel têm a base para nos ensinar a como realmente devemos, como Ben Noach, estar servindo a Hashem, ok? Então vamos aqui para o tópico 10. Diz o seguinte: se um Noahide está à maneira judaica tentando aprender Torá, ou guardar o Shabat, ou se revela novos aspectos da Torá, poderia ser literalmente contido e informado que ele é merecedor da pena capital, mas não será executado, ok? Então, segundo os sábios de Israel, o Noahide ele não deve, à maneira judaica, guardar Shabat, como a gente já viu na aula anterior, não deve se guardar Shabat, porque o Shabat é uma aliança entre o povo de Israel e Kadosh Baruch Hu, ou seja, devemos honrar o Shabat da melhor forma possível. E para saber como honrar o Shabat devidamente, você pode estar entrando no site Ben Noach Brasil, ok? .org.br, e lá você vai ver o passo a passo de como o Ben Noach ele pode estar honrando o Shabat. Não é o mesmo que guardar, porque quem guarda Shabat, como o povo Yehud, é a partir das 39 proibições, né? Os labores, 39 labores, no qual foi construído o Mishkan. E ali nós temos as 39 proibições que um judeu não pode fazer assim num dia de Shabat. Para nós, Ben Noach, nós podemos honrar esse dia coroando Hashem como o Criador do Universo, ok? Então, a gente vai encontrar detalhes no site Ben Noach Brasil, né? Nós temos uma base básica que é fazer o kiddush, colocar uma roupa legal, fazer o acendimento das velas, fazer a halá, né, o pão de Shabat, e falar sobre Mashiach, ensinar os filhos as 7 leis. E nós sabemos que, a partir do Siddur que o Rav Yaakov fez para nós, podemos estar assim também nos conectando através das tefilot, através das rezas a Hashem, mas jamais está se isentando de cumprir alguma tarefa, por exemplo, acender uma luz, acender um fogo, tomar um banho quente, pagar, comprar, trabalhar, não é uma proibição para Ben Noach, ok? Também estudar a Torá da maneira judaica, ou seja, a partir da lei oral, a partir do Talmud, baseado nas leis que não pertencem a Ben Noach, baseado nos ensinamentos que diz respeito apenas ao povo de Israel. Nós devemos conservar a nossa alma de forma que ela foi programada para executar as suas funções, ou seja, a partir das 7 leis e suas ramificações. Nós não podemos menosprezar a nossa missão, muito pelo contrário. O amor que temos ao povo de Israel, o amor que temos à Torá de Hashem, o amor que temos em servir juntamente com esse povo ao verdadeiro Deus e o verdadeiro Criador do Universo, isso é uma honra para todos nós. Ou seja, a possibilidade que hoje nós temos de estar presente nos nossos serviços a Hashem é de suma importância, é agradável e é o suficiente para a elevação do Ben Noach. A partir das suas 7 leis e de suas ramificações, o Ben Noach ele se eleva com o Criador. Então não podemos deixar a nossa missão de lado para cumprir uma missão que não foi dada a nós. Temos que ser atentos. Então os sábios dizem aqui que o Ben Noach poderia ser chamado a atenção de forma
que ser informado que o ato que ele estava cometendo, ele poderia sofrer a pena capital, porém não seria executado, ok? Em nota, diz o seguinte: a ação tomada contra ele se destina simplesmente em dissuadi-lo a cometer as proibições, a ele não querer fazer transgressão, a impedi-lo de fazer aquilo que é incorreto para um Benenoa, ok? Se a corte que está definida em concordância com as 7 leis universais decreta a pena de morte para um Noahide por alguma transgressão ou crime, a execução é uma expiação pela transgressão desta pessoa e, consequentemente, quem transgride e é punido com a pena capital pelo tribunal pode merecer uma parte no mundo vindouro, ok? Essa referência aqui que acabei de citar está no Tânia Igeret Ateshuvá, capítulo 1, página 90b, ok? A gente tem que prestar atenção bastante nessa lei, porque nós estamos trazendo por questão de informação, para que a gente fique por dentro da lei. É claro que para ter toda essa questão, para ter julgamento, para ter uma pena capital sendo executada, é necessário que haja detalhes na lei judaica, como por exemplo o tribunal rabínico responsável, o Sanhedrin, ele tem que estar em vigor de acordo com os direitos tanto do Bnei Noach como também do judeu, ou seja, é uma lei que ela tem que ser cumprida com todos os mínimos detalhes. A gente não tem que simplesmente achar, pegou, está fazendo algo ali, então já vai ser executado. A gente tem que ter essa base em pensar corretamente, né? Nos nossos dias, aí a advertência. Hoje o Beit HaMikdash não estando ainda de pé, há essa advertência para o Bnei Noach, ok, gente? Então a gente tem que prestar atenção para a gente não interpretar mal e não entender a lei de forma errada, ok? Então, trazendo por uma questão de conhecimento, como seria se estivesse vigorando essas leis, ok? Além disso, o Noahide deve reencarnar para ser capaz de expiar ações que no passado cometeu, ok? Tem a questão aí que ele poderia se reencarnar para expiar as ações negativas, as transgressões que no passado ele cometeu, ok? A observância das 7 leis é um jugo de fé para com Deus, e devem ser observadas exclusivamente porque Deus ordenou. Se um filho de Noa observa essas 7 leis universais por outra razão a não ser satisfazer a vontade de Hashem, tal cumprimento é inválido e, portanto, não lhe corresponde nenhuma recompensa divina. Isso significa que se um filho de Noa disser, estas leis são apresentadas como sensíveis e benéficas, portanto, as observarei. As ações não se concretizam em nada e não receberá recompensa. Essa referência nós encontramos no Mishneh Torah, Lei de Reis, capítulo 8, Lei 11, ok? Então, um verdadeiro motivo de um Bnei Noach estar guardando a sua lei, está guardando as 7 leis, é servir a Kadosh Baruch Hu, obedecer o Deus de Israel. É porque Hashem, o Todo-Poderoso, bendito seja, ele ordenou essas leis para nós, Bnei Noach, e essa é a essência do querer guardar. A verdadeira intenção de guardar essa lei é fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu, fazer a vontade do Eterno. Então, Bnei Noach, ele não pode se posicionar de forma que essas leis são apenas morais, éticas, ou, vamos dizer, que não tenha um valor espiritual para ele. Ele não pode se posicionar dessa forma. Ele tem que entender que essas leis foram dadas por Hashem,
e deve ser guardado com carinho, com zelo, com amor, dedicação e muita kavaná, muita intenção verdadeira, espiritualidade, ok? Então essa é a intenção verdadeira do Beninu, guardar essas 7 leis. Servir ao Deus de Israel, junto com o povo de Israel, ok? Então, podemos analisar agora um detalhe muito importante e muito bonito ao cumprimento das 7 leis e para quem se aprofunda nessas leis, ok? Quando um filho de Noah embarca no estudo das 7 leis universais, é capaz de atingir um nível espiritual mais elevado que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, dos judeus, quem é o único que tem a santidade para entrar no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém. Olha só o que está dizendo aqui os sábios. Se um Benei Noah, ele se dedica em suas leis, ele faz com esmero, ele procura se dedicar e se aprofundar no seu estudo das suas 7 leis e suas ramificações, de acordo com os ensinamentos dos sábios de Israel, né? De acordo com aquilo que Hashem passou para eles e eles passam para nós. Esse Benei Noah, essa Bat Noah chega a um nível espiritual elevadíssimo, acima do sumo sacerdote do povo de Israel. E onde é que nós encontramos isso? Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso são os sábios de Israel. E onde nós encontramos essa referência? Encontramos no Talmud babilônico, Baba Kamá 38a, ok? Então, os sábios são taxativos ao dizer, olha, Beninu, se você cumprir as suas leis de acordo com o que manda Allah, de acordo com a intenção verdadeira, se aprofundar nelas e se dedicar diariamente em servir a Hashem através de suas leis, se eleva ao nível de um sumo sacerdote. Gente, vocês têm noção do que isso quer dizer? Ok? Que você tem uma missão muito importante através do que você está fazendo hoje. E você é muito importante para Hashem, ok? Ou seja, um judeu de uma outra tribo, sem ser descendente de Arão, o sacerdote, ele não se eleva ao nível de um sacerdote. Ele cumpre a sua missão normal, ok? Um Benei Noah, ele chega, diz os sábios, a se elevar acima do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, quando ele se dedica. Por isso nós estamos estudando esse assunto, né? O caminho do justo entre as nações, ser tido como Hassidei Umot Aulam, os justos entre as nações. Uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Hashem. É por isso que não há proselitismo no judaísmo, porque o judaísmo acredita que assim como o judeu, também o não-judeu, ele tem sim a sua forma de servir a Hashem e de ter o seu lugar no Olam Rabá, ok? No mundo vindouro. Então, vamos aceitar a nossa missão com amor, com dedicação, com carinho. E vamos procurar fazer a vontade de Hashem, aquilo que foi dado em nossas mãos. Não abandone sua missão, ok? Não abandone sua missão, porque você é importante para esse projeto, para que isso se concretize, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de Hashem. Você é importante, a sua mensagem, o que você faz, aonde você está, você é um ponto de luz de Hashem para as outras pessoas, ok? Sendo você, cada um individualmente é especial para Kadosh Baruch Hu. Então, se o Noahide quer aceitar a responsabilidade total da Torá, ou seja, os 613 mandamentos, pode optar pela total responsabilidade desses mandamentos, fazendo a conversão, né, e ser um judeu em todos os aspectos. Quem escolhe este caminho é conhecido como um Ger Tzedek, um prosélito justo. Essa referência nós encontramos no Shulchan Aruch Yoreh Deah, Leis de Conversão, capítulo 268, Lei 2, ok? Então, é um princípio do judaísmo, no entanto, não buscar convertidos, e qualquer pessoa que solicita a conversão é geralmente desencorajado. Se a pessoa persiste em seu desejo de conversão, você deve
seguir o conselho exclusivamente de um rabino erudito ortodoxo, porque se a conversão é realizada fora dos parâmetros da Halahá, da lei judaica, não é uma conversão válida, ok, em primeiro lugar. Assim mesmo, uma conversão supervisionada e concedida por rabinos que por conta própria não seguem as leis da Torá é nula e vazia, não são reconhecidos nos céus ou nem por nenhum judeu temeroso ao Criador. Ou seja, a intenção do movimento Bnei Noach Brasil, ou seja, pela supervisão, através da supervisão do Rav Yaakov Gerenstadt, não é fazer convertidos. É mostrar que mesmo você, Bnei Noach, você Bat Noach, na posição que você se encontra hoje, você pode sim servir a Hashem, você pode sim se conectar com a sua essência espiritual, que é o eterno. Todo ser humano tem uma fagulha, tem uma centelha divina em si, e ele precisa ativar essa centelha divina. E essas 7 leis de Noah é o nosso caminho para que a gente possa acender essa chama de arravar pelos céus, de amor, de temor por Hashem. E é esse o propósito do nosso Rav. E é esse o propósito do movimento Bnei Noach Brasil. É mostrar para as pessoas que elas estão conectadas com o eterno. Ou seja, que existe alguém acima delas que dá a possibilidade de uma conexão espiritual elevada. Ou seja, não há uma necessidade de se tornar um judeu. Ok? O povo de Israel está cumprindo a sua missão, vem cumprindo, e estamos aqui para juntos ajudar esse povo de Hashem a fazer aquilo que é correto. Ou seja, vamos consertar o que podemos consertar, aquilo que está ao nosso alcance. Não abandonaremos a nossa missão. Vamos fazer aquilo que está prescrito por Hashem para cada um de nós. O judeu como judeu, o Bnei Noach como Bnei Noach. Cada um fazendo a sua parte, né? É como um corpo inteiro e cada membro ele tem a sua função específica. Os olhos não podem fazer a função da boca, a boca não pode fazer a função dos ouvidos, ok? Então, sempre tem que ter cada um em sua função para que o corpo em si funcione corretamente. E assim nós cumpriremos a vontade dos céus, a vontade de Kadosh Baruch Hu, ok? Então, é errado pensar que uma vez que os filhos de Israel têm 613 mandamentos e os filhos de Noach têm 7 mandamentos, a gama de valor espiritual é proporcionalmente a partir de 600 para 7. A verdade é que as 7 leis universais são mandamentos gerais, cada um contendo muitas partes e detalhes, enquanto os 613 mandamentos da Torá são específicos, cada um relacionado a um dos detalhes básicos da lei divina. Portanto, a disparidade numérica de nenhuma maneira reflete o valor espiritual, o valor espiritual, ok? Relativo dos dois conjuntos de mandamento. Ou seja, se colocarmos os 613 mandamentos de um lado, com aqueles que são designados para fazê-lo, e colocarmos as 7 leis de um outro lado, com aqueles que estão designados para fazê-lo, não há uma disparidade, não há uma diferença. Os números aqui, eles não estão apontando, né, o valor espiritual desses conjuntos de mandamento. Os números aqui estão designando simplesmente a quantidade física de quantas leis cada grupo de pessoas deve guardar. Mas a gama espiritual vai muito mais além do que os números que estão aqui mostrando. 7 para os Bnei Noach e suas ramificações e 613 para o povo de Israel. Isso não é medido dessa forma. Não pense que um Bnei Noach, a sua gama espiritual é menos elevada
porque ele está guardando os 7 mandamentos. Muito pelo contrário. A gente viu agora há pouco que os sábios dizem que o Beninu ele chega ao nível espiritual de um sumo sacerdote, gente. Então é preciso uma consciência correta, é preciso uma consciência divina sobre esse assunto, para que a gente não fique com a mente fechada a ponto de não compreender que a missão de cada um, independente da posição que ele esteja, é uma missão importante e deve ser cumprida com kavaná, intenção verdadeira, ok? Então, a principal diferença no serviço de Israel e do Noahide é que o Noahide olha para a existência da existência. O Noahide olha para a existência da existência, ou seja, melhorar o mundo, enquanto os israelitas olham a inexistência da existência. Enquanto os israelitas olham a inexistência da existência. Isto é, revelar a divindade ao mundo. Claro, melhorando o mundo, revela a divindade. E revelando a divindade, automaticamente se melhora o mundo. Então, vocês viram que a função de um e de outro se completam, né? Melhorando o mundo, revela-se a divindade. Revelando a divindade, melhora-se o mundo. Temos que fazer a nossa parte. Como o Rabi fala, o Tikkun Olam, o conserto do mundo. Ao invés da gente cobrar de uma outra pessoa para melhorar ou para consertar isso ou aquilo, vamos aproveitar essas ferramentas, essas 7 oportunidades que temos de consertar aquilo que os nossos antepassados estragaram, ok? Lembro-me de uma pequena história que diz o seguinte: havia 2 homens conversando, um homem humilde e um homem arrogante. E esses homens estavam conversando sobre descendência, sobre, na verdade, os ancestrais. E o homem que era bastante arrogante, ele comentava: olha, eu sou filho de fulano de tal, eu sou filho de ciclano, eu sou neto de Betano, pessoas de alto nível, pessoas que fizeram muito pela humanidade, pessoas que elevaram muitas coisas para a humanidade, que trouxeram benefícios para a humanidade, que fizeram e aconteceram. E você? Quem é você? Quem são os seus ancestrais? Para você querer discutir comigo, quem são os seus ancestrais? E o homem humilde, sabendo que os seus ancestrais realmente não tinham um passado tão glorioso quanto os ancestrais desse tal homem arrogante que dialogava com ele, ele olhou para aquele homem e deu a seguinte resposta: você falou certo. Os seus ancestrais foram pessoas gigantes, foram pessoas elevadíssimas que trouxeram coisas boas para a humanidade. E você, o que tem feito? A linhagem dos seus ancestrais acaba em você. Porém, os meus ancestrais, eles não foram grandes pessoas como os seus. Não construíram muitas coisas, não trouxeram não revelaram muita luz. Mas a geração deles acaba em mim. E a partir de mim, ok? A partir de mim começa uma nova geração. E eu serei a diferença a partir de agora. Enquanto os seus ancestrais eram gigantes e a linhagem desse gigante acaba em você, porque você não demonstra, não revela luz, você não traz o legado, não coloca o legado dos seus antepassados para e priorizar e fazer com que isso se prolifere, ou seja, eu farei isso pelos meus ancestrais. Os meus ancestrais não puderam fazer, não tiveram oportunidade, mas eu tenho a oportunidade de fazer a diferença na minha geração e para as gerações futuras. Então, Beninoa, você, assim como eu, que não tiveram ancestrais que puderam
revelar essa luz divina porque não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje, vamos fazer a diferença. Vamos nos unir ao povo de Israel, revelar a luz de Hashem para a humanidade. Apesar deles não ter tido a oportunidade de fazer isso, hoje nós, os seus descendentes, estamos tendo essa oportunidade de não só modificar o presente, mas o futuro. Ou seja, trazendo luz de Hashem, ajudando na revelação de Mashiach, fazendo o conserto e a retificação daqueles que não puderam fazer. Está nas nossas mãos fazer o bem. Está nas nossas mãos fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E é através das nossas 7 leis, das nossas ramificações, que vamos poder estar ombro a ombro com o povo de Israel, consertando o mundo para que a revelação divina, através do Yehudim, seja o mais breve possível. Que Mashiach se revele brevemente em nossos dias, que nós possamos trazer luz e que a redenção chegue iminentemente, ok? Ficamos por aqui hoje. Baruch Hashem, bendito seja Hashem por todas as coisas em nossa vida, muitas bênçãos para todos nós. E daremos continuidade em um próximo vídeo, em uma próxima oportunidade. Shalom, shalom e até a próxima.